Deus seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez no nosso encontro da Golgota TV, desta vez num tema bem nobre, orai sem cessar. Amados irmãos, orai sem cessar é uma ordem divina. Quando nós não obedecemos às ordens divinas, o que acontece é uma derrota do nosso lado daquilo que nós estamos a querer fazer com Deus. Se nós começamos com Deus e paramos de orar, haverá derrota. Se não começamos também com Deus, queremos associar Deus, se não associamos a oração, estaremos sempre em derrota. Muitos projetos falham porque não associam a Deus. E associar Deus como? Associar Deus na oração, ou através da oração. Amado irmão, é muito importante entender desta profundeza ou deste pormenor. Orar sem cessar. É orar sem parar mesmo. Orar sem dar trégua. Está escrito, é uma ordem escrito em imperativo. Quando a Bíblia usa o tempo imperativo, quer dizer que é uma ordem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Diz o quê? Orai sem cessar. Pronto, é o versículo. Só tem 3 palavras. Primeira, orai. Segunda, sem. E terceira palavra, cessar. Quando nós esquecemos essa ordem, colocamos de lado, automaticamente derrota do nosso lado. Só para não dizer pecamos. Porque o pecado é o quê? O pecado é a desobediência às ordens divinas. Desobediência à palavra de Deus. Logo que desobedecemos, Romanos 3, 23, deixa ler. Eu sei que você tem aquilo na mente. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram, são destituídos. Outra versão diz, são exonerados da presença de Deus. Ser destituído é ser exonerado e ser afastado do lugar. Então, imagina ser afastado do seu ponto de business, afastado da liderança do teu negócio. O que vai suceder? É a derrota. Amado, cada vez que nós queremos progredir com as coisas divinas, devemos orar e sem cessar. Mas nós iremos no nosso negócio, mas devemos progredir também. Se estava a orar 30 minutos, tem que subir a 1 hora. Melhor é dobrar sempre. Por quê? Porque cada vez que nós dobramos, cada vez que nós oramos, o inimigo também levanta-se para fazer os seus impedimentos. Então, esses impedimentos só poderão ser vencidos. Será vencido, aliás, pela oração. É orar sem parar. Em cada oportunidade, é abrir a boca. Orar. Para os que estão batizados no Espírito Santo, é mais simples ainda. Porque em cada esquina onde ele está, começa a orar em línguas. Automaticamente. E as coisas estão a andar. Quem ora em língua, diz a Bíblia, fortaleça-se a si mesmo. Sim, está a fortalecer-se. Está como alguém está a treinar. Espiritualmente, você está sendo mais forte. Mas agora o que dizer de mim que não oro em línguas? Abre só tua boca, vais conseguir. E a oração é algo que está a receber muitos ataques da parte da própria igreja. Imagina a panha de raspão, um pastor, nas redes sociais, a dizer, nós cristãos não podemos mais buscar ao Senhor, porque o Senhor está em nós. Não temos mais nada a ir buscar o Senhor onde Ele se encontra, porque está conosco, está em nós. Tá bom, eu acredito. Mas quando você pecaste, se afastaste dele, não ficaste distante dele,
Não pode ir lhe buscar. É isso o engano de muitos que pensam que quando é cristão, quando é servo de Deus, em cada momento que ele vai fazer uma declaração, vai dar certo. Não. Uma declaração só dará certo quando nós iremos manter o estado da santidade, o estado da santificação. Quando nós não estamos a manter o estado da santificação, então a nossa declaração pode não dar certo. Vê, Jeremias, conhece bem esse versículo? 33, acrescenta lá, 3. Clama a mim e te responderei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vê só. Clama a mim e te responderei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama. Outras versões dizem, invocai-me. Eu vou vos fazer saber coisas ocultas que você não conhece. Amado irmão, esse invocar, não, esse clamar é chamar alguém para si. Chamar Deus para si. É a mesma coisa como invocar. Chamar uma entidade para si. É. Isaías 55, 6. O que declara a palavra aqui? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está como é? Perto. Amado, é importante entender. Se nós pecarmos, estamos exonerados, destituídos da presença do Senhor. Para voltar nessa presença, nós devemos de buscar? Claro. Se a palavra no Novo Testamento está omitida, nós havemos de buscar mesmo onde se encontra. Como é? 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9 diz: se dissermos que não temos pecados nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Se dissermos que não temos nós pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos. Amado, quantos de nós cristãos, quantos de nós pastores, bispos, apóstolos, profetas, evangelistas, doutores, nos enganamos a nós mesmos pensando que não temos pecado. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, repete, diz, todos nós somos tratados de pecadores, só Deus que é justo. Aqui está a dizer, nos enganamos a nós mesmos. Mas se aceitamos confessar os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar os nossos pecados. E não somente isto, quando nós clamamos, invocamos, vamos receber o nosso perdão. E pedimos, clamamos mais a Ele, o sangue de Jesus. Estamos no mês de abril, o mês da Páscoa, o primeiro mês da vida cristã, o mês que Jesus ressuscitou. E o sangue de Jesus serve para quê? Para nos purificar, nos branquear, nos justificar na presença de Deus. Então, se você não buscar esta presença na oração, buscando confessar o seu pecado, amado irmão, será que serás santificado? Aí que está o orgulho no meio de nós cresce, porque não queremos nos humilhar, não queremos nos entregar e deixar o Senhor nos guiar. O resultado é isso que acontece cada vez mais. Grita, demônio não quer nada se mexer.
Mas agora que está a me ouvir, se você aceitar, se humilhar, confessar o teu pecado, você volta na presença do Senhor. E vais começar a orar sem cessar. Porque Marcos, por exemplo, no seu capítulo 1, no seu versículo 35, Marcos 1, 35, assim declara a palavra de Deus: levantando-se de manhã, muito cedo, quando ainda estava escuro, saiu de casa, foi para um lugar deserto e ali orava. Quem? Jesus. Jesus acordava cedo de manhã, de madrugada, quando ainda era escuro, ia orar, ia invocar o Pai. Ia invocar o Pai. Ia orar, invocar o Pai, para o Pai lhe responder, para o Pai justificar a ele, branquear a ele, o Pai renovar de novo o quê? A sua graça nele, o Pai fortificar ele com mais armaduras. É aquilo que nós também devemos sempre fazer em Romanos, no seu capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo é o quê? Salvar é o quê? É tirar algo que está em perigo e colocar em abrigo. Cada vez que estaremos em perigo das ameaças demoníacas, não é só o pecador que precisa dessa salvação. Aqui não é só nisto. Nós também precisamos clamar a Deus quando será sempre necessário para que possamos ser reconfortados pela presença do Espírito Santo, ser revigorado na nossa graça, que os dons espirituais voltassem a atuar devidamente como se merece. Que o discernimento, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento volte no pontinho. E dali que vai ver outros dons vão correr, vão chorar. O dom da operação de milagre, o dom da fé. Sim, o discernimento dos espíritos demoníacos. Até o falar em línguas, a interpretação das línguas. Vão clamar, vão se derramar. Por quê? Ao clamar, a invocar, ele vai te tirar do perigo, do embaraço, onde você estava preso. E o fruto que não estava conseguindo mais se manifestar, irá se manifestar, vai se desenvolver. Isso é o quê? É invocar, chamar, buscar. Amado, é um jogo de palavras só. Cuidado com os nossos amados nas redes sociais, usa jogo de palavras, usando sinônimos para tentar torcer um versículo e complicar a situação. Orar sem cessar é uma ordem que tu deve cumprir. Se você não cumprir, saiba que tudo que depende de ti irá sempre de derrota em derrota. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, em poderoso nome de Jesus. Amém. Te amo bastante.